calote. Guarda isso. Em 98, a Rússia de Yeltsin deu um calote. E isso gerou um colapso em toda a economia mundial. E não somente na economia russa. Todos os países emergentes sofreram. Por quê? Tinha economias parecidas. Pensa o Brasil. Pensa aqui, ó, Brasil. Ele tem economia muito parecida com a Rússia. A Rússia deu calote. O que o mercado financeiro também imaginou? Brasil vai dar calote. O México vai dar calote. A Argentina vai dar calote. Então, os países emergentes daquele momento sofreram demais com a falta de investimento de capital externo dentro do seu território, dentro da sua economia. Beleza? Então, o Brasil entra em crise também no final da década de 90 por conta da crise da Rússia, que vai, enraizar em vários lugares do mundo. O Boris Yeltsin já estava deplorável no comando da Rússia. Tem várias imagens dele visivelmente embriagado, né? A mídia falava que o presidente estava bêbado em cerimônia, né? E ele dançava. Cara, o estado dele já estava deplorável. Ele vai até a TV e renuncia. Fala para todo cidadão russo que deixa o cargo e entrega para o seu vice. Essa renúncia vai mudar no mínimo 25 anos da história da Rússia. Por quê? No momento que Boris Yeltsin deixa de ser presidente da mãe Rússia, o seu vice toma o poder. Mas Jean, quem é o vice? Por que ele toma o poder? O vice dele nada mais é do que Vladimir Putin. Vladimir Putin, a Rússia de Putin. Vem cá. O Vladimir assume o poder e logo em 2004 ele se candidata a presidente da Rússia e vence. E vence a eleição. E o Vladimir Putin, aproveitando o preço das commodities que estava aumentando, lembrando que a Rússia é um grande exportador de commodity, gás natural para a Europa, petróleo para o mundo todo, minério de ferro para o mundo todo, aproveitando a alta das commodities, parece muito Brasil, vocês estão vendo? Né? O Brasil também não surfou a onda das commodities, né? Cara, tudo muito parecido. Ó, o que o Vladimir fez? Investiu nas questões sociais. Então, a Rússia, ela teve um aumento substancial nos indicadores econômicos e um aumento substancial nos indicadores sociais. Então, viver na Rússia de Vladimir Putin é muito bom. Por quê? A galera tá com grana no bolso, saúde, educação, moradia, segurança, estava garantido. Os índices de aprovação do Vladimir Putin, estratosféricos. E por conta disso, cara, o Vladimir, ele começou a desenhar a sua ditadura. Vem cá, como? Tendo controle da Duma e do Conselho. O que seria a Duma e o Conselho, Jean? É o poder legislativo. A Duma e o Conselho é o poder legislativo. O Vladimir começa a colocar o bedelho dele aqui. Pronto. Se ele tem maioria aqui, ele aprova qualquer mudança na Constituição. Tá, Jean, mas não tinha oposição lá na Rússia a esses mandos e desmandos de Vladimir Putin? Será que não tinha, pessoal? Oposição? Claro que tinha. Mas como qualquer outro ditador, volta aqui, havia perseguição à oposição, com violência. E Vladimir Putin, ele não podia mais se reeleger. 2 mandatos, ele não conseguiu mudar a Constituição russa
para poder ter um terceiro mandato, mas, porém, entretanto, todavia, ele elegeu um poste. Vem cá. Quem é o poste dele? Dmitry Medvedev. O Dmitry era um parceiro dele, um cara sem muita empatia com o público, né, com o cidadão russo. Não era um político, nossa, Dmitry Medvedev, carismático, não. E o Vladimir lançou ele como candidato. Subia nos palcos, né, para fazer discursos ao lado do Dmitry. Então ele falava, esse cara aqui, russo, né? Esse cara aqui é muito bom! Ele vai ser o presidente, o melhor! O que a população fez? Votou no Dmitry Medvedev. E aí, você sabe o que o Vladimir Putin fez? Tá, ele é o presidente, o Dmitry. Eu sou o primeiro-ministro. Então ele se autoproclamou primeiro-ministro. Aí eu pergunto pra você, menininho que vai prestar vestibular, você não é mais bobinho. Quem governava a Rússia? O Dmitry ou o Putin? Ele só não se reelegeu naquele momento ali. Mas na realidade, quem governava o país? Ele, Vladimir Putin. Ele se proclama primeiro-ministro, o primeiro-ministro é o que manda, já que o presidente na Rússia é o chefe de Estado. Claro que agora na Rússia o Vladimir Putin desempenha todas as funções. O Vladimir se candidata de novo em 2012, ganha a eleição, mas aí ele não é bobo não. Aí o Vladimir não é bobo. Você sabe o que ele fez? Ele mudou a Constituição russa. Antes eram 4 anos. Aí sabe o que ele fez? Aumentou para 6 anos. Ei, Vlad, hein? Ei, ditador. Ó, ele vai e aumenta para 6 anos o seu mandato. Tá. Você sabe quais foram as áreas que o Vladimir Putin mais investiu? Nessa daqui. O investimento militar no governo de Vladimir Putin aumenta 12 vezes. Isso resume muito bem as intenções dessa nova Rússia na dinâmica geopolítica mundial. Um país que tinha um dos maiores arsenais militares do mundo quando existia a Guerra Fria, que entra em colapso e depois não tem mais armas no período de transição de União Soviética para a Rússia. É só assistir O Senhor das Armas que você vai entender e você deve assistir. Volta a investir em armas, em recursos militares no governo do Putin. O que isso mostra? Que ele tem pretensões. Vem aqui comigo, análise no mapa, que é importante a partir desse gancho de toda a dinâmica geopolítica do governo Putin. Primeiro, o Vladimir Putin, ele tem uma intenção central, que é a expansão econômica e política da Rússia, mostrando para o mundo que a Rússia não é mais pequenininha, e sim ela voltou a crescer, o grande urso da Rússia. Para isso, ele tem que manter toda uma área de influência no leste europeu. Então você tem aqui, por exemplo, a Bielorrússia. Vocês sabem aí do caso que está acontecendo lá. O ditador da Bielorrússia, né, também reprimindo a oposição com violência. O Vladimir Putin, ele está fazendo algo? Não, porque é de interesse dele ter o domínio de todo esse cordão de isolamento da Rússia frente à Europa. Por quê? No momento que ele tem aqui um cordão que isola a Rússia da Europa, ele tem uma sensação de ataque. Ele tem mais território para atacar se você tiver um conflito contra a Europa. Se toda essa parte que envolve Ucrânia, Bielorrússia, o que acontece aqui? Se perde e entra sob influência europeia, a Rússia ela é pressionada, porque rapidamente os europeus invadiriam o território russo. E invadir o território russo
é tudo que europeu gosta. É só lembrar de Napoleão Bonaparte, é só lembrar de Adolf Hitler. Tá, Jean, mas por que é fácil invadir o território russo? Porque a Rússia, ela não tem atributos físicos que vão criar ali um enclave, né? Ou melhor, que vão criar uma barreira contra a penetração de tropas inimigas. Toda essa parte da Rússia, que é a Rússia europeia, é uma grande planície. Então, todo mundo invade a Rússia por aqui. Fora que as principais cidades russas, tanto São Petersburgo quanto Moscou, estão nessas áreas planas. Então é importante que a Rússia tenha essa área de influência no leste europeu. E é uma das intenções do Vladimir Putin, o cordão dos aliados. Ah, Jean, e nessa parte aqui, né, que envolve os Cáucasos, que é uma área que você já trabalhou na Guerra da Chechênia, se você não viu essa aula, assista, que também é uma área muito frágil, né? Porque aqui pelo Cazaquistão você pode invadir pela Sibéria e conquistar toda essa parte sul da Rússia. Só que o governo russo também apoia o governo do Cazaquistão. Então o Cazaquistão está sempre ali casado com a Rússia na sua dinâmica geopolítica. Essa facilidade faz com que os russos coloquem todo o seu exército nas poucas barreiras físicas que o país possui, como essa daqui. Essa barreira física são os Montes Urais. Os Montes Urais separam a Rússia europeia da Rússia asiática, pessoal. Aqui é a Ásia, aqui é a Europa. Tudo bem? No meu mapa. Meu papinha não tá perfeito, não. Só pra gente delimitar. Outro ponto que os russos resguardam, porque é uma barreira física importante, é a Sibéria. Então toda a região siberiana também é protegida, sim, cara, muito protegida pelos russos. Outra área que é mega protegida por esse exército russo é a fronteira com o Ártico, com o Mar Ártico. Por que, Jean, é importante? Porque, cara, do Ártico, você dá um rolezinho, você tá na América do Norte. É perto. Lembro você que a Terra, ela é uma circunferência, um geóide, geograficizando para vocês. Ela não é plana. Então, se o Putin quiser atravessar seus tanques em direção à América do Norte, tá ali em cima. A guerra, ela não vai ser míssil de um lado para o outro atravessando a Europa como na projeção de Mercator, que a gente está acostumado. A guerra vai ser numa projeção plana, onde a Rússia vai atravessar o Ártico, ou o combate vai ser no Ártico contra os Estados Unidos. É isso que era desenhado na Guerra Fria. Vem cá, fora que o Ártico já é relatado, possui grandes reservas de recursos minerais. E disputa por recursos minerais energéticos, gente, Rússia e Estados Unidos tá sempre no Paranauê. Então toda essa parte aqui, ó, é muito protegida por esse exército russo de Vladimir Putin. Fora, né, gente, que não tem como deixar de falar que a Rússia começou a colocar os dedinhos dela em outros lugares do mundo. Quem assistiu a aula de Guerra da Síria, lembra que o Vladimir Putin, quem que ele apoiou? Bashar al-Assad. Bashar al-Assad. Quem é esse cara? O ditador presidente da Síria. Os Estados Unidos não conseguiu tirar Bashar al-Assad, como eles influenciaram na saída do Muammar Gaddafi da Líbia. Não conseguiram tirar Assad por conta do apoio da Rússia. O Vladimir também trocou uma ideia, sabe com quem? Sabe com quem? Hugo Chávez e depois Nicolás Maduro aqui na Venezuela. Bateu um fio e falou assim, ó,
Maduro, Estados Unidos quer invadir Venezuela. Maduro fala, sim. Cara, o que a Rússia fez? Mandou homens, mandou suprimento, mandou armamento. A Venezuela comprou armamento da Rússia. Então a Rússia de Putin tá colocando os dedinhos em lugares, cara, que antes nunca nessa história recente geopolítica você imaginar. Porque foi um país que foi pra lona na década de 90 e ressurge das cinzas com pretensões de expansão política e econômica, não territorial. Eu não vejo territorial. Os analistas não enxergam territorial, sabe? Conquistar território. Hoje isso não é o foco. O foco é influência e investimento para ter lucro a partir da economia.